várias vacinas estão aí em teste, então a gente espera que mais de uma, inclusive, seja aprovada. E isso acontece quando os países europeus, como eu disse, estão sofrendo novamente, eles que foram, aí a gente acompanhou daqui do Brasil, antes da pandemia chegar ao Brasil, eles que foram duramente golpeados com uma primeira onda, com muitas mortes, a gente viu, né, com aqueles casos de, inclusive, caminhões levando corpos na Itália, aquelas imagens duríssimas que nós vimos, e agora eles estão sofrendo a segunda onda de casos que está vindo muito forte, junto com o frio que nesse momento chega ao hemisfério norte. Então a gente teve aí os portugueses enfrentando um novo lockdown, a Itália também já com a preocupação justamente dessas regiões onde o coronavírus está voltando. Flávia, conta um pouco pra gente como é que estão sendo essas medidas para tentar conter essa segunda onda que infelizmente chega à Europa. Exatamente, Carla, você mencionou aí a Itália, né, que foi o primeiro epicentro da pandemia aqui na Europa, e por lá os casos crescem numa velocidade cada vez maior. O país registrou um aumento de 92% na média de novos casos na última semana, em comparação ao que era registrado há apenas 15 dias. Então foi um aumento muito significativo. As autoridades por lá estão muito preocupadas. O país está dividido em 3 zonas, dependendo da taxa de contágio, né, de cada local. E o governo italiano, a partir de hoje, colocou mais 5 regiões da Itália aí sob restrições mais severas e também limitou o movimento entre a população dessas 5 regiões. São regiões em todo o país, no norte, no centro e no sul da Itália, diferente da primeira onda, né? Agora, esses contágios não estão mais localizados lá no norte, como era o caso, estão espalhados por todo o país, né? Portugal também, essa semana, decretou estado de emergência. O país impôs um toque de recolher que atinge 70% da população portuguesa, incluindo os moradores das cidades de Lisboa e do Porto. Lá na Alemanha, a chanceler Angela Merkel disse hoje que a segunda onda de Covid-19 deve ser mais severa ainda do que a primeira, que as autoridades têm que estar preparadas, apesar, claro, das boas notícias que o mundo tem visto aí em relação às vacinas contra a Covid-19, mas ela também destacou isso aí, como você mencionou, a chegada do frio deve agravar a situação e as vacinas não devem, pelo menos por enquanto, aliviar essa segunda onda na Europa, pelo menos não de imediato. A Alemanha teve a maior quantidade diária de mortes desde abril, hoje, né? E o país impôs também um lockdown parcial que entrou em vigor no começo de novembro, que inclui o fechamento de bares, restaurantes, cinemas e teatros por lá, Carla. É isso, Flávia. A gente sabe que a primeira onda não pegou o inverno de forma integral, porque ela chegou um pouco mais para o fim do inverno. Agora, essa segunda onda está chegando desde o princípio do inverno e principalmente também devido a um certo afrouxamento das regras aí que aconteceu no verão, e muitos contágios aconteceram quando as pessoas relaxaram essas medidas protetoras e foram se divertir no verão. Afinal de contas, todo mundo estava desesperado. Aliás, a Itália, Flávia, aquele momento também que a gente lembra, em que na Itália houve protestos com a volta, com a segunda onda, de pessoas que não aguentavam mais. Não só a crise econômica que se seguiu à pandemia e que golpeou também duramente a Itália, mas também essas medidas restritivas, protestavam contra máscaras e que infelizmente ainda é a única coisa que nós conhecemos para poder lutar contra essa onda. Esses protestos se repetiram aí também no Reino Unido, né, pelo que eu sei. Exatamente, foram protestos que foram vistos em vários países europeus, na verdade, Itália, aqui no Reino Unido, na Alemanha, na França também, né? Então, é aquele velho dilema que os governantes enfrentam, né? Entre a saúde e a economia. E é por isso que agora os governos europeus estão optando por abordagens de lockdowns locais e não mais lockdowns tão generalizados como faziam na primeira onda. Uma grande preocupação, como você disse, claro, é com a chegada do inverno, que já naturalmente aumenta a quantidade de hospitalizações, as pessoas ficam em ambientes fechados, então também por isso que essa segunda onda é ainda mais preocupante que a primeira, Carla. Ok, Flávia, muito obrigada.